Fala comigo, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado da nossa quarta-feira, dia 8 de novembro, Champions League, Campeonato Brasileiro. Então, vem comigo. Turma, vamos começar falando dos dois joguinhos das 2h45, depois terminamos a Champions e partimos para o Brasileirão Série A. Mas antes, deixa um like nesse vídeo, por gentileza, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vamos embora. Napoli contra União Berlim. O Napoli vem aí de 4 jogos somando pontos, né? São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E União Berlim, um time que provavelmente vai ser rebaixado da Bundesliga, vai ser desclassificado da Champions League, né, por não estar vencendo ninguém. Ele vem, se eu não estou enganado, de 9 derrotas consecutivas, tá? Isso é muito preocupante para o União Berlim, que foi um time que conseguiu chegar bem no alemão do ano passado, tanto que conseguiu a vaga para a Champions League, reforçou bem o elenco, trouxe jogadores experientes, mas parece que o time não encaixou e, infelizmente, ele tá mal. Infelizmente, por quê? Porque é uma torcida cativante, é um time bom de se assistir, pelo menos era um time bom de se assistir na temporada passada, mas aí o Napoli não tem nada a ver com isso. Napoli para vencer a 1,40 é uma boa cotação para você fazer uma dupla, beleza? Para mim o Napoli vence esse jogo contra o União Berlim. 2h45 também, Real Sociedade contra Benfica, jogaço de bola. Vou abrir aqui a classificação para a gente acompanhar junto como é que tá essa classificação. O Real tá com 7 pontos, primeiro colocado, né? São 3 jogos, 2 vitórias e um empate. O Inter de Milão vem logo atrás, com 7 pontos também. Benfica tem 0 pontos e o Red Bull Salzburgo tem 3 pontos. Se o time da casa, o Real Sociedade, vencer, ele vai para 10 pontos. Se o Inter vence o Salzburgo, já estão praticamente classificados, tá? Então é a obrigação do Real vencer. Lembrando que é Real Sociedade, né? Não é Real Madrid. Vencer o Benfica dentro de casa. Para mim, o Benfica é um time cascudo. Ele não encaixou nessa temporada na Champions, tá? Então, a vitória do Real, eu só trabalharia no ao vivo, assistindo o jogo, tendo mercado para trabalhar. Vendo as estatísticas ao meu favor. Eu indico vocês ir na chance dupla ou no empate anula para fazer uma dupla ou para fazer uma tripla. No ao vivo, se você vê que essa cotação tá fazendo jus, aí você trabalha no ao vivo. Beleza? 5 horas da tarde, Arsenal contra Sevilha. O Arsenal que vem de 2 derrotas, né? Deu uma queda na Champions League, mas perdeu para o Newcastle, que foi uma derrota dura. Vendeu caro essa derrota, foi um jogo bem duro. E perdeu para o West Ham por 3-1. Antes disso, vinha de 2 vitórias, que foi 5-0 contra o Sheffield United, 2-1 fora de casa contra o Sevilha na Champions, e um empate por 2-2 com o Chelsea. Os últimos 5 jogos do Arsenal só teve um, que não foi pedreira, né? O resto foi tudo jogo duro. Bom, Arsenal para mim vence, mas nessa odd de 1,33 não me agrada, para mim não tem valor. Então, para mim não tem valor essa vitória do Arsenal a 1,33. O que eu vou tentar fazer de pré-live? Mais de 1,5 gol, que também está esmagado, mas é mais pelo estilo de jogo das duas equipes. Se eu não estou enganado, o primeiro do grupo é o Arsenal. Deixa eu só verificar aqui, para não estar passando a informação errada para vocês. O Arsenal primeiro com 6 pontos. O Lens tem 5 pontos, terceiro. E o Sevilha tem 2 pontos, em terceiro colocado. Então esse mais de 1,5 gol é interessante, porque o Sevilha ainda tem chance. Se o Sevilha vence, pega 5 pontos. E o PSV pode vencer o Lens e o grupo ficar embolado, tá? Então mais de 1,5 gol é uma boa. E repito, a vitória do Arsenal para mim só vai ter valor a partir de 1,70 para o risco valer a pena. E aí, só se as estatísticas estiverem a meu favor. Arsenal pressionando, Arsenal dando chutes, tendo mais posse de bola, atacando mais a equipe, aí sim. Fechou? Bayern de Munique contra Galatasaray, 5 horas da tarde. É o primeiro colocado contra o segundo. Lembrando que o Galatasaray, olha aqui, ó, levou 3-1 do Bayern de Munique, mas no primeiro tempo ele venceu, se eu não estou enganado. Foi assim mesmo, ele venceu o primeiro tempo e depois o Bayern de Munique acordou. Mas foi um jogo, foi diferente do que todo mundo esperava, inclusive foi diferente do que eu esperei. Foi até bom, porque no ao vivo eu consegui fazer um certo lucro, mas o Galatasaray surpreendeu o Bayern de Munique. Lembrando, o Bayern de Munique vem de uma derrota por 2-1 para um time de terceira divisão e depois se reergueu metendo 4-0 no Dortmund. Para mim, o Bayern de Munique vence. Porém, eu não gosto dessa odd de 1,21 porque o Bayern de Munique já se mostrou com algumas fragilidades defensivas, né? Perdeu o primeiro tempo para o Galatasaray, perdeu para um time de terceira divisão. Então, o que eu recomendo vocês? Mais de 2,5 gols de pré-live. Sei que a odd está esmagada, mas é uma odd que nos últimos 5 jogos do Bayern, 3-1, 3-1, 8-0, 2-1 e 4-0. Nos últimos 5 jogos do Bayern, essa linha de mais de 2,5 gols bateu. Pô, Profeta, tô achando baixo, não tô gostando dessa cotação, espero ao vivo.
jogos do Bayern tendem a ter cotações de gols bem esmagadas pelo estilo de jogo do Bayern, tá? Não tem nada de pré-live para fazer? Espero ao vivo, beleza? Tem muito jogo, não precisa apostar em todos no pré-live. 5 horas da tarde, Copenhague contra Manchester United. Quase se complica, na verdade, contra o Copenhague, né? Quem lembra aí, eu acertei um bingo de odd 10 e faltava só o United vencer e teve aquele gol no finalzinho que Onana agarrou. Pensando pelo lado de que o Bayern de Munique vai vencer o Galatasaray, o United tem chance de se classificar ainda, porque ele tem 3 pontos, o Galatasaray tem 4, o Bayern tem 9 e o Copenhague tem 1. Então, se o United vence o Copenhague, o United vai para 6 pontos e o Galatasaray fica estacionado em 4 pontos. Então, é a obrigação do United vencer. O problema é, alguém aí confia no United? Porque eu não, tá? Ainda mais fora de casa. O United vem de 3 vitórias e 2 derrotas. As 2 derrotas foi para o Newcastle dentro de casa por 3-0 e outro 3-0 também dentro de casa para o City. Depois venceu o Fulham por 1-0 e é isso. United, as vitórias do United são vitórias dolorosas, vitórias sofridas, faz um gol, sofre desespero, sofre a pressão o jogo todo. Então essa odd aqui, ela tende a subir rapidamente se o Copenhague pressionar, se o Copenhague der mais chute em gol. Então se você quiser o risco de ir na vitória do United, espera subir um pouco mais a cotação. De pré-live, eu vou no mais de 1,5 gol. Copenhague em casa, tem uma certa chance de se classificar ainda, então vai querer ir pro tudo ou nada. Ainda mais porque ele viu que poderia sair lá da casa do United com empate se não fosse o pênalti perdido, né? Então, temos aí uma boa probabilidade de mais de 1,5 gol. Continuando na Champions League, PSV contra Lens. PSV, quarto colocado com 2 pontos. Lens, segundo colocado com 5 pontos. Então temos claramente um confronto direto aí para ver quem vai conseguir ou não, né, se classificar, mas pelo menos uma vaga para a Liga Europa. Seguinte, o jogo de ida na casa do Lens foi 1-1, tá? Tem valor para mim a vitória seca do PSV. Quem gosta de entrada única aqui no PSV, pô, vale a pena, tá? É um time bem forte dentro de casa, são 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. O Lens é um time que vem mais empatando do que conseguindo somar 3 pontos nos últimos 5 jogos. Lembrando que o PSV é do holandês e o Lens é do francês, e para mim se equipara, tá? Não, no francês tem o quê? Lyon, Olympique de Marseille que não tá tão bem, e PSG. Lá na Holanda, Ajax que tá na negação, Feyenoord, PSV e talvez o Alkmaar. Então, são 2 competições que se equivalem. Por isso a vitória do PSV é interessante. Pô, Profeta, não confio tanto, não gosto tanto assim. Chance de dupla casa, a 1,24, empate anula, a 1,33. E aí o Mr. Champions, Real Madrid, 3 jogos, 3 vitórias, vai pegar o Braga, que está em terceiro colocado com 3 pontos. Aqui não tem muito o que fazer, é vitória do Real Madrid. Real Madrid que na Champions ele sofre, mas consegue vencer. Ele vem de um empate ridículo contra o Rayo Vallecano por 1-0 aqui dentro de casa, 50 chutes a gol, posse de bola estrondosa, melhor número de escanteios, mas foi um empate. E o Real Madrid é um time que ele gosta de mostrar resultado logo após um tropeço. Por isso, eu vou de vitória do Real Madrid. Lembrando que no jogo na casa do Braga, ele venceu por 2-1. Beleza? Real Madrid para vencer. Salzburgo contra Inter de Milão. Talvez o grupo mais embolado na questão de o Salzburgo conseguir alguma pontuação. O Real Sociedade está em primeiro com 7 pontos. Inter de Milão em segundo com 7 pontos também. O que muda é o saldo de gols. Red Bull Salzburgo em terceiro com 3 pontos. Salzburgo vence, fica com 6 pontos. E o grupo embola novamente. Porém, Inter de Milão é mais time. O atual vice-campeão da Champions League, né? O Salzburgo, 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. O Inter de Milão, 4 vitórias e um empate também nos últimos 5 jogos. Para esse jogo, mais de 1,5 a 1,25 para mim está de bom tamanho. O primeiro confronto, que foi na casa do Inter, foi 2-1 para o Inter. Eu vou no mais de 1,5. Finalizamos Champions League, turma. Falei de todos os jogos da Champions. Bora para o Brasileirão. Vou falar de 4 jogos dessa quarta-feira. Começando às 7 horas da noite, Internacional contra Fluminense. Os dois times não brigam por muita coisa, né? O Fluminense já está classificado para a próxima Libertadores. Isso é bom porque abre um G7, né? Acho G6, sei lá. E o Internacional também brigando por não muita coisa, né? Um jogo de 2 equipes. Talvez eu trouxe esse jogo para cá mais para a gente explorar gols, porque são 2 equipes que têm uma boa taxa de gols no Brasileirão. E é isso que eu vou trazer para vocês, tá? Mais de 1,5 a 1,35 e só. E aqui temos um confronto que vale muito
pelo menos pro lado do Bragantino, 8 horas, São Paulo contra Bragantino. Temos um Brasileirão, tá? O Botafogo, além de querer entregar o título, ele deixou o campeonato mais interessante. Botafogo, 31 jogos, 59 pontos. Palmeiras, 32 nos jogos, 59 pontos. Red Bull Bragantino, 31 jogos, 58 pontos. Grêmio, 32 com 56, tá? Red Bull Bragantino tem 31 e o Botafogo também tem 31. E o jogo de igualitário, né? O jogo para igualar o número de jogos do campeonato é justamente Bragantino contra Botafogo. Temos um Brasileirão, papai. Temos um Brasileirão. Vamos embora. O que é que eu quero para esse jogo? Bragantino vai dar tudo em campo, tá? O São Paulo é um time que já ganhou o que ele queria, que era a Copa do Brasil, já está classificado para a Libertadores. E aqui eu vou ser ousado, eu vou de Bragantino, chance dupla fora a 1,50. Pô, Profeta, ousado porque o São Paulo é um time que merece respeito, né, galera? Chance dupla fora a 1,50 é uma boa, mas também você pode ir no mercado asiático. Bragantino 0.0, ou seja, Bragantino empate anula. Odd de 1,91, uma boa odd para quase duplicar o seu investimento. E se o jogo terminar empatado, a gente vai ter o reembolso. Se o Bragantino vencer, é green. Porém, eu prefiro a chance dupla fora porque a gente tem o empate a nosso favor pro green. Beleza? Jogão às 8 horas. No ao vivo, vou tentar pegar escanteios no primeiro tempo, gol na HT. Então, façam parte do meu grupo grátis. Inclusive, se você não faz parte do grupo grátis, o link tá na descrição. 8 horas da noite, Atlético Paranaense contra Fortaleza. Aqui é um confronto onde temos o Furacão, que vem muito mal. 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E o Fortaleza, que vem de 5 derrotas consecutivas, né? Tava focado para a Sula, chegou na Sula, empatou e perdeu nos pênaltis. É um jogo onde a gente pode ver mercado de gols, interessante, a mais de 1,5 gol. A chance de dupla casa para o Atlético Paranaense a 1,28 também é interessante. Mas se você quiser levar esse jogo para ao vivo, também é melhor. Ô Profeta, não quero fazer nada, também não faz. Fechou? E para finalizar, vê que quarta-feira massa. Temos uma Champions League repleta de oportunidades. E de noite, 9h30 da noite, para fechar, temos Flamengo contra Palmeiras. O Flamengo, ele tá em sexto colocado com 53 pontos. Mas se o Flamengo vence, ele vai para 56. E tem um sonho também. Agora é o seguinte, Palmeiras fez tanta coisa, ganhou do Botafogo, tá ganhando de todo mundo, ele vem aí de 5 vitórias consecutivas. Eu não acho que se o Palmeiras for perder, ele vai vender essa derrota tão fácil. Temos Palmeiras com 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos e temos o Flamengo com 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Para esse jogo, mais de 1,5 gol e vamos torcer para ser um bom futebol, torcer para ser um jogo onde não seja empate. Se não for empate, o campeonato continua vivo. Se for empate, aí vão deixar o Botafogo um pouco mais aliviado, né? Porque o Flamengo não encosta tanto, o Palmeiras só ganhou 1 ponto. Eu prefiro que um dos dois vençam, beleza? E aí, eu vou ficar na margem de 1,5 gol. E finalmente chegamos no nosso bilhete pronto. Muito obrigado pela sua audiência, já vou agradecendo. Também deixe um like se você chegou até aqui. Vídeo longo, mas com muitas oportunidades no decorrer. E a nossa dupla é Real Madrid para vencer e Napoli para vencer, dando uma odd de 1,78 para você quase duplicar o seu investimento. Se chegou até aqui, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Tamo junto, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.